Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, queridos líderes do Senhor. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está no Salmo 119, amém? Ele tem 176 versículos, queridos. É o maior salmo da Bíblia, amém? E um salmo muito esperado porque nós teremos aqui um devocional bem interessante. O nosso texto base está no Salmo 119, verso 1 ao verso 5, que diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. E o tema do nosso devocional é: vigie o seu coração. Queridos, antes de pontuar algumas coisas aqui no Salmo 119, que para mim é um dos meus salmos preferidos, embora seja um salmo bem extenso, mas é um salmo maravilhoso porque fala de um profundo amor pela lei de Deus. Eu quero explicar de uma forma bem especial para o seu coração, que essa palavra nesse devocional ela possa ministrar o seu coração. Antes de falar propriamente desse salmo, eu queria fazer um contexto aqui muito interessante. Eu não sei se você observou, mas esse salmo está bem dentro da cronologia do livro de Esdras. Na verdade, o Salmo 119 ele fica a critério de você colocar ele em qualquer altura da cronologia, né? Mas eu acredito que a divisão cronológica ela está bem estratégica aqui, né, no livro de Esdras. Por quê? Veja, quando nós estivermos terminando o livro de Esdras e também o livro de Neemias, duas coisas vão ficar bastante assim visíveis para o leitor e para cada um de nós que está fazendo o devocional. A primeira coisa que nós vamos perceber é que o livro inicia com esperança. Através da vida de Neemias haverá a restauração do templo, e através da vida de Neemias, né, os muros de Jerusalém. Então, através da vida de Esdras, haverá a restauração do templo e, através de Neemias, a construção dos muros de Jerusalém. No decorrer do livro, nós vamos perceber que o livro começa com... No decorrer dos livros, né? Nós vamos perceber que Deus dá esperança ao povo, Deus dá direção para o povo, cumpre as suas promessas, só que, no final, eles voltam a desobedecer. É incrível isso é bastante incrível. Pois bem, eles voltam a quebrar a guarda do dia do Senhor, no caso o Shabat, o sábado. Eles voltam a se envolver com várias mulheres e formar muitos casamentos mistos. E eles voltam a profanar o templo. E aí, queridos, nós já estamos praticamente chegando no final dos livros do Antigo Testamento. Inclusive, eu acho que agora, na quinzena de outubro, que já está findando o mês de setembro, haverá praticamente a conclusão de todo o Antigo Testamento. Aí nós entraremos em definitivo no Novo Testamento. Fica uma coisa, queridos, bastante assim evidente dentro do contexto dos livros, que tem alguma coisa errada, porque depois de tantas bênçãos, de tanta provisão, de tanta esperança, Deus cumprindo suas promessas, eles voltam a praticar aquilo que desagrada o coração de Deus. E agora eu entro na palavra. O que causa tudo isso? Diga assim: a falta de vigilância do nosso coração. Simplesmente é isso. E vai ficar muito evidente que o coração do ser humano é muito difícil. E aí o livro de Salmo, capítulo 119, ele entra dentro desse contexto, que o que falta para o homem é vigiar o seu coração. Aí aqui o salmista, ele nos ensina aqui algo muito interessante, que é profundo, e eu peço a sua atenção nesse momento. Veja, uma coisa fica muito clara no Salmo 119. E uma coisa que fica muito clara no Salmo 119 é exatamente o amor que ele tem pela lei de Deus. Agora preste bem atenção no que eu vou falar para você. Ele não tem nenhuma dúvida que a lei de Deus é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele não tem dúvida de que ela fortalece, que ela traz ânimo para ele em vários momentos. Ele não tem nenhuma dúvida de que a lei de Deus, ela renova, ela restaura. Só que tem um detalhe: além dele saber tudo isso, ele também nos dá o seguinte entendimento, que apesar da lei de Deus ser tudo isso, ele não nega que existem vontades dentro do coração dele que lutam para que ele não ame a lei de Deus. Mas apesar disso, ele não consegue perder o foco de que a lei do Senhor ela é boa, ela restaura, ela alegra, e ele tem prazer nessa lei. Só que, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele reconhece uma vontade que muitos de nós, os israelitas, muitos não entenderam, de que apesar de que eu saiba que lá no fundo a lei de Deus ela é maravilhosa, simultaneamente existe uma outra lei que ela luta contra cada um de nós, para que nós não venhamos encontrar prazer. Só que o salmista aqui fala algo interessante. Ele sabe que vem vontades no coração dele que tentam arrancar essa, não só uma fé que ele tem na lei, mas uma certeza muito profunda
Só que quando vem essa vontade, ele já nos dá a receita para nós vencermos isso, que é o quê? Ele fala assim, eu me esforço em obedecer a teus mandamentos. Ele fala no versículo 45, 119, ele fala assim, eu me empenho nos teus preceitos. Quando eu me empenho é porque dentro de mim há algo que está me puxando para trás. Você está conseguindo entender isso? Em outros momentos nós vamos perceber, por exemplo, no verso 112 ele fala assim, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele sabe que a palavra de Deus é tremenda e é maravilhosa, ele também sabe ao mesmo tempo que o coração dele está sempre cooperando para que ele não obedeça à lei de Deus, que ele não tenha prazer na lei de Deus. Mas mesmo ele sabendo disso, ele luta contra essa vontade para que essa vontade ruim saia do coração dele e prevaleça o amor que ele tem pela obra de Deus, pela lei de Deus, pelos seus princípios. Então, isso aqui que é a grande sacada. Aí eu pergunto para você, você percebe essa luta dentro do seu coração? Porque o salmista, ele percebe isso. E se você não percebe essa luta, talvez você está trilhando um caminho muito triste na sua história com Deus. Aqui o salmista, você percebe que ele não nega a luta que existe no seu coração, muitas vezes, para não obedecer à lei de Deus. No verso 117 ele fala, sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. E ele fala assim, ainda que eu deseje a lei de Deus, existe algo dentro de mim que luta contra. E aí ele começa a clamar, ele começa a pedir e dizendo, Senhor, sustenta-me e serei salvo. Aí sim eu terei prazer nos teus decretos. Olha que tremendo. E ele começa a ver que essa luta, ela se intensifica para que ele não venha obedecer a Deus. Mas ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Então ele começa a clamar, verso 132, volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Então perceba uma coisa, ele sabe que tem o desejo de servir a Deus, a palavra de Deus é pura, ao mesmo tempo ele percebe as lutas que existem dentro do seu coração para não seguir e obedecer a Deus. E aí eu concluo essa palavra dizendo para você vigiar o seu coração, para que você esteja atento a essas vontades que lutam para que você não obedeça a Deus e não encontre nele prazer. No verso 160 ele fala, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aí no verso 173 ele fala, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. É mais ou menos assim, é aquela luta interna mesmo. Senhor, eu quero te obedecer, mas eu não estou conseguindo, me ajuda, Senhor. E o salmista, ele não se dá por satisfeito e não se dará enquanto esses desejos malignos saírem do seu coração e ele se volte para obedecer a Deus cada vez mais com prazer, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, ela dá força e ele tem mais prazer na lei de Deus do que na vida secular. Que Deus te ajude e me ajude a lutar, a vencer essas lutas, lutar e vencer que trabalham no nosso coração para que possamos continuamente encontrar prazer nos seus princípios e nas suas leis. Que o mundo não nos engane, que o mundo não nos tire do foco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.